Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor de Jesus e sejam todos bem-vindos ao Nebencast. E estamos aqui mais uma vez, vamos dar continuidade ao projeto, vamos falar no episódio de hoje sobre a história do espiritismo. Vamos falar sobre as mesas girantes, as tão famosas mesas girantes. Foram tão importantes na doutrina espírita, na história do espiritismo. E eu acho que tudo é importante, na verdade. Todo o processo, todo passo, né, da história do espiritismo é importante. É por isso que eu tenho que estar fazendo esses estudos nesse podcast. E acho que a coisa mais importante agora é recadinhos. Recadinhos importantes é, primeiro de tudo, mil perdões, que se você está assistindo esse vídeo, você está acompanhando, né, o podcast no dia que ele lança, infelizmente esse podcast está saindo no domingo, né, não no sábado. Isso porque alguns probleminhas, justamente o mais agravante, né, o fato de eu não estar gravando no Bezerrinha, tipo, porque eu gravava com uma certa antecedência, uma semana de antecedência, mas aí por causa do problema do microfone, aí eu não consigo mais gravar lá, e aí enfim, eu acabei perdendo uma semana. Aí eu estou sempre gravando tipo na sexta-feira para poder lançar no sábado. Aí isso causa alguns problemas de a gente não conseguir, ter que gravar tudo em cima da hora, sabe? O ideal para esse tipo de programa, principalmente o estilo que eu estou adotando para os vídeos, para o podcast, o ideal é que eles sejam gravados com antecedência para que os episódios saiam no dia certinho. Aí como eu tive esses problemas ali, aí eu vou tentar dar um jeito, né? Mas aí eu, né, trabalho, foi feriado também, feriado Dia dos Trabalhadores, né, dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. Foi um trabalhador, aliás, todos são quase 99% da sociedade são trabalhadores, então feliz Dia do Trabalhador. E eu só sou um humilde trabalhador também, tentando fazer um trabalho aqui interessante. Eu acho que é isso de recadinho. Mil perdões, eu vou tentar fazer uma frente de vídeo aí para eu ficar mais tranquilo nas gravações. E é isso aí. A gente vai para a vinheta e a gente começa a nossa historinha. Isso aí, roda a vinheta. Vamos falar sobre as mesas girantes, mas antes disso, antes da gente entrar de fato nesse tópico, eu quero falar voltar um pouquinho sobre as irmãs Fox, né? A gente falou bastante sobre ela, foi um episódio bem legal. Eu gostei de fazer o episódio, eu gostei de editar, eu botei as musiquinhas, gostaram das musiquinhas da trilha sonora que eu botei ali. Eu gostei tanto que eu deixei a trilha sonora aqui como um ponto oficial aqui na introdução e no encerramento. E por enquanto eu vou deixar assim, né? Vai que eu gostei. Vocês gostaram? Se você gostou, comenta aí que você gostou de como é que tá as coisas. E eu quero fazer aqui acrescentar um pouquinho na história das irmãs Fox aqui. A gente foi, primeiramente, né? Eu fiz os cálculos depois de editar, depois de ver, rever o vídeo. Aí eu vi que é 40 anos, né? Desde que começou, né, os fenômenos lá em Rasville, né, na casa que eles foram morar, e até o falecimento, né, foram 40 anos. Muita história, muito tempo, muitos anos de história, muita coisa aconteceu. E vale notar, né, que a gente tá falando de 1848, né? A 1888 é muito tempo, e a gente tá falando de 1800. Em 1800 a gente tem 3 mulheres, né? 2 meninas, uma mulher, enfim, 3 mulheres fazendo apresentações de fenômenos
que é um fenômeno, vamos dizer, dito estranhos, fenômenos extraordinários, fenômenos que não é do senso comum, vamos dizer assim. E 3 mulheres, numa sociedade altamente machista. E elas foram testadas, foram contestadas, foram maltratadas. Muita coisa aconteceu com elas durante todo esse processo delas fazerem essas apresentações e tudo mais. De fato fazer a apresentação. De fazer as apresentações, de fazer esses espetáculos, vamos dizer assim, para o público, né? E claro, né, que os homens super inteligentes da época iam contestar eles, iam dizer que tudo aquilo ali é fraude, que tudo ali, nada aquilo ali é vetado, que tudo, enfim. A sociedade machista sendo machista, isso é isso. E elas passaram por tudo isso, né? A gente pode dizer que muito do que elas sofreram, né, foi por causa disso, né? Eu coloco na conta do machismo todo esse sofrimento que elas passaram no final da vida delas. Mas tirando isso, elas fizeram parte da história, elas são importantes, elas devem ser lembradas. E tão lembradas são, né, que a gente tá falando delas hoje. E os fenômenos que elas presenciaram, que elas fizeram lá, que elas estiveram lá, elas viram, né, foi divulgado, né, por todos os Estados Unidos, que esses fenômenos chegaram na Europa. Os europeus tentaram replicar muitos dos fenômenos que estavam acontecendo, porque novamente, né, não só tinha só as meninas, né, não tinha só as irmãs Fox, tinha outras pessoas que estavam também fazendo esses fenômenos acontecerem. Tinha os fenômenos das tais mesas girantes que estavam acontecendo nos Estados Unidos, que muito disso foi levado como notícias se espalhando, sabe, notícias se espalhando, coisas que aconteceram nos Estados Unidos, aí as notícias se espalham. Pois é, chegou na Europa essas notícias, obviamente que não chegou do dia pro outro, né, 1800 navio, carta, para poder chegar lá, e os fenômenos, quando chegam lá na Europa, eles têm conhecimento de tudo isso, eles vão tentando replicar o que está acontecendo nos Estados Unidos, vamos tentar ver essas coisas. Então, olha só que interessante, vamos aproveitar e vamos tentar fazer a mesma coisa. E aí que a gente vai ver na França, pelo menos os registros, né, que a gente tem, tem outros países que também fizeram esses movimentos das mesas girantes que aconteceram em outros países, na Inglaterra, na Alemanha, eu não sei, eu não posso afirmar quais outros países, porque eu não sei quais são os países, mas a gente tem certeza, né, de registros na Inglaterra e, obviamente, na França. Mas a gente sabe o que aconteceu em outros países além da Inglaterra e França, tá? E, ok. Aconteceram, então, os fenômenos das mesas girantes. Eu tenho uma colinha aqui, eu vou olhar para ela aqui. Ok, isso aqui já ponto está discutido. Os fenômenos que chegaram na Europa. E a gente vai para esse ponto aqui bem importante. Eu vou tocar mais nesse assunto em um outro vídeo, em outro episódio. Mas a gente está falando em 1800. A gente está falando de uma pós-revolução industrial, pós-revolução francesa. A gente está falando de muitas coisas já aconteceram e estão acontecendo em 1800, principalmente meados de 1800. E a gente vê aqui a Igreja Católica, a poderosa Igreja Católica, ela vai perder, ela não vai ficar tão poderosa assim, ela vai perder esse posto de ser a instituição central ocidental da Europa, assim. Tudo girava em torno da Igreja Católica, a coisa mais importante, não poderia
não podia ser questionada, não podia ser seguir outras religiões, enfim, uma série de coisas. Qualquer coisa fora da Igreja Católica era heresia. Contestar as ideias da Igreja Católica não levava você para a fogueira, você morria queimado, ou enforcado, empalado, enfim, ou decapitado. Enfim, a gente tem uma série de formas de matar uma pessoa, e a Igreja Católica fez várias delas. E nisso, né, como a igreja já não estava mais no centro do poder, quem estava tomando esse centro era uma tal da burguesia. A gente vai falar sobre isso. Uma tal de burguesia, né, estava ascendendo ao poder. Uma tal de ciência estava se sobressaindo. As ideias científicas estavam agora tomando forma e ditando a realidade da sociedade. E, ou seja, a gente agora podia questionar a Igreja Católica. Agora a gente podia dizer que eu não acredito em nada disso, eu não acredito em Deus. Ou então, justamente, a gente vai ter vários filósofos, né, surgindo nessa época, dizendo que, eu não me lembro, droga, eu esqueci o nome do filósofo. Se eu me lembrar, eu boto o nome dele aqui na tela. Um filósofo que diz que ele matou Deus. E aí a gente vai ter essa perda, né, do poder da Igreja Católica, a ciência se ascendendo e as pessoas podendo questionar. Quando essas pessoas elas olham para os fenômenos das mesas girantes, elas veem essa coisa, elas, por que não? Elas começam a experimentar, elas começam a aceitar que aquilo dali pode fazer parte do seu dia a dia, pode, tipo assim, é como se ela, imagine, que na época da igreja, né, qualquer coisa que você olhava, que via, que podia presenciar, você era questionado, você podia ser herege e condenado. Agora não. Agora você podia olhar para aquilo ali, olha só que coisa interessante, é esquisito, né, eu nunca vi isso aqui na igreja, o padre nunca falou sobre isso. Vou brincar, vou tentar matar minha curiosidade sobre aquele negócio. E foi isso que aconteceu. Isso se espalhou pela França, se espalhou. Isso virou uma moda, literalmente. Isso virou moda. Já que as pessoas não tinham mais medo de viver, isso virou moda. A gente tem até as tardes de chá, literalmente. Vamos fazer uma tarde de chá com as mesas gigantes. Eu acredito que as pessoas não colocavam chá em cima de uma mesa gigante, mas elas tomavam chá e iam para as mesas gigantes, iam ver, né, esses fenômenos das mesas gigantes. Esse fenômeno, né, virou um entretenimento da sociedade. É importante dizer que esse entretenimento não era acessível exatamente a todo mundo, pelo menos não no geral. No geral, muitos desses mesas gigantes aconteciam em sociedade mais da elite, vamos dizer assim, da burguesia ali da França. De fato, tinha essa reserva, mas não era só eles, tá? Muitas pessoas tinham acesso, mas a grande quantidade, vamos dizer assim, vinha da burguesia, né? Dos nobres franceses que viam esses fenômenos. Quer dizer, nobre não, acho que da burguesia, dos nobres, acho que eles não se misturava com essa gentalha. Mas era uma moda. E tal como moda, as pessoas literalmente iam na casa, nos salões onde aconteciam esses fenômenos, onde era demonstrado esse fenômeno, as pessoas participavam desses fenômenos, né, as pessoas iam nesses locais. E como tal, muitos desses locais era pago. Você tinha que pagar para poder assistir a um fenômeno das mesas girantes, né? A gente pode soar estranho, como assim? Os fenômenos espíritas acontecendo. A gente pode soar meio estranho, mas na época era um entretenimento. Assim como você vai no cinema, né, pagando, você paga o ingresso para poder assistir um filme no cinema. Da mesma forma que você paga o ingresso para assistir uma peça de teatro, enfim, era um entretenimento. As pessoas pagavam o ingresso para assistir as mesas girantes, viraram, dançaram, falaram, tudo mais.
E nisso a gente vai ter um probleminha, um pequeno probleminha que vai acontecer, que aí é uma percepção minha, certo? Percepção minha de Victor de Jesus. Minha percepção é que isso vai ocasionar um probleminha lá na frente. Eu falo sobre esse probleminha já já. Mas não só tinha pessoas que cobravam, também tinha as pessoas que abriam suas casas para fazer os fenômenos, né, das mesas girantes de graça. Tinha acesso gratuito para as pessoas assistirem às mesas girantes. Então, a gente pode dizer, né, que pessoas mais abastadas, vamos dizer assim, da base da sociedade, tinham acesso, assim, às mesas girantes, certo? A base da sociedade, as pessoas mais pobres, sabe? Elas tinham acesso, elas podiam ver. Eu tô falando assim porque eu sou pobre, tá, gente? Eu não sou rico, não. Um dia eu serei... Não serei, jamais serei rico. Um dia eu falo sobre isso. Tá certo. Então a gente tem esse fenômeno que era uma moda da época, entretenimento. Tinha pessoas que pagavam, né, para assistir, que ela tem ingresso, né, para poder pagar. E tem de graça. E é justamente uma dessas casas que era de graça, era cedida por uma mulher. Tem a senhora, aí me perdoe, meu francês não é muito bom. Meu francês é Plane-Maisson. A senhora Plane-Maisson, vamos dizer assim, a senhora Plane-Maisson provavelmente é o sobrenome da família, né? Então, a senhora dessa família, a senhora Plane-Maisson, ela abriu as portas de sua casa para fazer as sessões de mesas girantes, mesas falantes, mesas dançantes. Ela abriu suas portas e era de graça. E é justamente aqui que vai acontecer um episódio bem importante. Ela é uma personagem importante. E né, de graça, tem acesso a todo mundo. E obviamente, como era uma moda que atraía várias pessoas, obviamente atraiu a atenção, os olhares, né, de pessoas estudiosas, pessoas científicas, enfim, cientistas. Atraiu a atenção dos estudiosos, dos cientistas, para esse tipo de fenômenos. Eles estavam, obviamente, como qualquer pessoa, curiosos para entender o que era esse fenômeno, se era um fenômeno real, se não era e tudo mais. Vários cientistas foram investigar esses fenômenos. E aí meio que as coisas meio que se dividem assim, em vários grupos. Vamos dizer. A gente vai ter os grupos dos céticos que saíram de lá completamente desacreditados. Tudo aquilo dali é uma grande baboseira, uma grande mentira e uma grande fraude. Sim, fraudes. Eles encontraram uma fraude. Eles literalmente encontraram fraude porque eram fraudes. Existiam sessões de mesas girantes que eram feitas à base de truque. Eram vários, enfim, como se fosse um truque de mágica. São várias, sabe as mágicas que os mágicos fazem e tudo mais, que na verdade tem uma série de truques de chamar a atenção da pessoa para cá e fazer a mágica aqui. Enfim, tem uma série de truques que o mágico consegue fazer. É truques ali, não é nada sobrenatural, não é nada de teletransportar uma carta de um lugar para o outro. É um truque que ele usa, ele consegue fazer isso, consegue manipular a carta muito bem, esconder de forma que a gente não consegue perceber. É uma série de truques, e eram truques que eram usados para simular as mesas girantes, né? Tem até uma imagem bem... Você vai ver bastante, você pesquisar sobre mesas girantes, você vai ver a imagem de uma mão, né, que tem um bracelete, certo? Um bracelete que tem um gancho embaixo da mão. Aí quando a pessoa bota a mão em cima, lembra que a pessoa bota a mão em cima da mesa? Então, quando a pessoa bota a mão em cima da mesa, aí o gancho meio que fica embaixo da mesa, né? E quando ela levanta o braço, a mesa vem junto.
Isso simula, né, o movimento das mesas girantes. E aí, de fato, vai ter essa... Lembra que eu falei, né, que como muito das secessões eram pagas, como é que as pessoas que cobravam, né, o ingresso, elas teriam que garantir para as pessoas que estavam indo ali para assistir, para participar, que os fenômenos acontecessem de fato. E como muitas das pessoas não sabiam como é que esses fenômenos de fato aconteciam, ou por que isso acontecia, né, porque eles não sabiam, né, que existia um fator chamado médium, que era necessário para que o fenômeno acontecesse, não médium ostensivo, né, que era necessário para que o fenômeno acontecesse, né, como eles não sabiam disso, eles precisavam usar de truques para poder fazer os fenômenos acontecerem. E era assim que muitos fenômenos eram descobertos, eram encontrados, olha só, um truque, não sei o que e tal, é tudo fraude. E aí só que acontecia várias e várias vezes, existem muitas fraudes, que de fato eram fraudes, não eram reuniões mediúnicas, eram fraudes. E isso vai levar, né, a queda da moda. Era uma moda das mesas girantes. Esse é um dos fatores, né, que vai contribuir para a queda da moda das mesas girantes na Europa como um todo, né? Mas as mesas girantes vão continuar, só que de uma outra forma, como estudos, por exemplo. E vai ter pessoas que de fato vão tentar levar um pouco mais a sério, vamos estudar isso aqui, vamos tentar achar alguma explicação. Algumas explicações a gente vai ter de um tal de... Como é que é o nome desse senhor? É o Michael Faraday. Michael Faraday. Ele é um cientista já reconhecido, renomado. É um cientista de físico. Não me aprofundei muito na pesquisa, na biografia dele, mas é um cientista, certo, já renomado, reconhecido e tudo mais. E aí ele vai investigar justamente esses fenômenos. Ele percebeu que o fenômeno ali acontecia, vamos investigar. E aí ele investigou e ele chegou à conclusão, eu vou tentar trazer aqui a conclusão. Qual foi a conclusão dele, né? Que aquilo ali era só uma reprodução de um fenômeno que ele meio que já estava investigando, eu acho. Um fenômeno ideomotor. Isso. Fenômenos ideomotor. O que é isso? O que são esses fenômenos de ideomotor? É um fenômeno que existe, de fato, é que nós seres humanos, né, fazemos movimentos involuntários, inconscientes. E esses fenômenos, basicamente, porque assim, as mesas, elas dançavam, elas giravam, elas se mexiam. E uma das explicações que o Faraday, né, o Sr. Faraday, ele deu para esses fenômenos, era que que tudo isso era um fenômeno ideomotor, quando as pessoas botavam a mão em cima da mesa, porque assim, como é que acontecia essas mesas? Eu nem expliquei, né, como é que é a mesa girando. A mesa é assim, não é muita coisa. Acho que você botar uma foto, eu vou botar uma foto aqui. Pronto. Olhando só pra foto já dá pra entender, né? Você precisa botar a mão, um grupo de pessoas sentar ao redor da mesa e todas elas botam a mão em cima da mesa e tem que estar conectado de alguma forma entre si, como se fosse um dedinho em cima do outro, assim, um dedo em cima do outro, enfim. As pessoas tinham que estar conectadas de alguma forma e com a mão em cima da mesa. E aí as mesas se mexiam, né? De alguma forma uma energia ia para a mesa começava a se mexer. E nesse processo, né, o fenômeno ideomotor,
né, dizia que pelo fato das pessoas estarem com a mão em cima da mesa, né, estarem em contato com a mesa, elas faziam micromovimentos involuntários, inconsciente, e sem que elas percebessem, as mãos delas se mexiam sem a vontade própria da pessoa. E esse movimento é que dava justamente esse micromovimento que fazia os fenômenos das mesas gigantes acontecerem. E aí, na minha percepção minha de Victor Jesus, certo? Na minha percepção, isso não é uma explicação muito adequada. Não faz muito sentido para mim, mas obviamente eu estou aqui, né, espírita, com um viés completamente espírita, mas eu também sou cético, eu também tenho o meu lado cético aqui, né, que não vai simplesmente acreditar em qualquer coisa. Mas esse estudo, ele só se baseou em um experimento que ele fez, e aí, que é de botar uma folha em cima da mesa, conectar um lápis que era conectado com um elástico, e qualquer movimento que se fazia, né, o lápis podia registrar, o papel podia registrar. E aí meio que o experimento era perceber se o movimento que acontecia na mesa era de uma força externa, ou seja, não era de ninguém ali em cima na mesa, conectado à mesa, né, o papel ia apresentar uma forma. Agora, se o movimento, né, vinha das pessoas ali, o papel ia apresentar uma outra forma. E aí o que ele viu, né, que o movimento do papel ali estava apresentando, estava demonstrando que quem estava fazendo os movimentos eram as próprias pessoas. Aí ele deu a essa explicação, né, que tudo isso é movimento ideomotor, que isso acontece com outras coisas, poderia acontecer com outras coisas, né? Sabe aquele as pessoas que usam um pêndulo, tem uma tábua e tem um pêndulo, aí um pêndulo cristal e fica se mexendo e tal, pronto. Aí isso aí, o pêndulo se movimenta por causa do fenômeno ideomotor. Aí tem o tabuleiro de Ouija também, sabe o tabuleiro de Ouija? Aí tem botar o dedo em cima da cestinha de Ouija. Aí a brincadeira do copo também, o jogo do copo, bota o copo na mesa, aí bota lá, enfim, todos esses fenômenos, todas essas brincadeiras, vamos dizer assim, todas essas coisas que aconteciam eram baseados num fenômeno ideomotor. Só que para mim isso não faz muito sentido, porque isso não explica todas as informações. Tipo, como é que a mesa sabe, como é que os fenômenos ali sabem responder perguntas que as pessoas ali na mesa não saberiam responder. Como é que elas inconscientemente teriam resposta para as perguntas que eram feitas ali. Isso é uma das coisas que o Kardec vai trazer depois, mas tem essas coisas, sabe? E também tem toda a questão de que tem as pessoas fazem esses movimentos inconscientes e tal, deveria ser aleatório, né? As respostas deveriam ser aleatórias, mas elas não são aleatórias. Elas têm algum sentido, elas têm alguma razão, essa razão vem de algum lugar. Eu tô tirando só os argumentos de Kardec. Mas beleza, tem esses fenômenos e que foi trazido, né? A gente tem, mas além deles, né, a gente vai ter outros cientistas que vai tentar explicar aqueles movimentos das mesas gigantes dançando para lá e para cá como um fenômeno físico, sabe? Como um fenômeno da natureza que não se sabe explicar ainda. Uma das explicações que tentaram dar para esse fenômeno físico da natureza seriam fenômenos de natureza magnética, seria um magnetismo, um eletromagnetismo das pessoas ali na mesa, seria um eletromagnetismo do ambiente, é alguma coisa magnética que está acontecendo ali naquele fenômeno. E uma das pessoas que estava estudando esses fenômenos, que é o senhor
Fá, cadê? É forte, na verdade. O seu Forte, Anthony Forte, alguma coisa assim. Ele é um estudioso do magnetismo. Ele é conhecido, né, como um estudioso do magnetismo animal do Mesmer. Ele foi um médico e ele fez todo um estudo baseado no magnetismo que o ser humano ele tem para dentro de si mesmo, certo? Todos nós temos em nós um magnetismo. E todos nós temos esse... Enfim, é um magnetismo que faz parte de nós. E é por isso que ele vai chamar esse magnetismo que faz parte da gente de magnetismo animal. Porque existe o magnetismo mineral, perdão. Tem o magnetismo mineral, né? Tem a pedra, sabe? A pedra, o ímã, pronto. O ímã é um magnetismo mineral. Tem o magnetismo artificial também, porque é induzido pelo próprio homem. O ser humano, enfim, as pessoas lá de estudiosos de física, eles conseguem criar um ímã. Aquilo dali é um magnetismo mineral artificial, vamos dizer assim. Mas tem sim, na natureza a gente encontra pedras que tem magnetismo. E o próprio, enfim, os átomos e tudo mais, é tudo magnetismo físico natural. E nós, seres humanos, os animais, os seres vivos, eles têm o seu magnetismo. Eles chamam de magnetismo animal, porque é um magnetismo mais dinâmico, ele não fica parado só como um ímã, ele é dinâmico, ele é um magnetismo animal. E vai se atribuir esse fenômeno das mesas girantes, que é um fenômeno de magnetismo animal. Ele vai atribuir a isso. E a gente tem o senhor Forte, deixa eu ver se eu acertei. Isso, o seu Forte, ele vai, ele muito interessado, ele viu que não era fraude, né? Ele teve acesso às mesas girantes que não eram fraude para ele. Ele tinha certeza que tudo aquilo dali estava acontecendo com base em algum efeito físico, e para ele um dos efeitos era o efeito do magnetismo humano, animal. E aí ele foi chamar um amigo dele para mostrar para as mesas girantes, para mostrar, olha só, eu vi aqui as mesas girantes, eu queria te mostrar, bora lá, eu vou te mostrar. E esse amigo dele, ele até acreditou no começo, assim, ele foi, não, beleza, você tá me dizendo que as mesas, elas conseguem se levantar, descer, correr e tudo mais, né? Ele até aceita, né, a teoria de um possível, como é que se chama? Magnetismo que esteja sendo influenciado de alguma forma ali, magnetismo animal, que pode estar fazendo com que as mesas girem, né, dancem e tudo mais. Mas aí o seu Forte disse que as mesas, mais do que girar, dançar e correr, as mesas respondem perguntas. Aí o amigo dele, peraí, no dia em que uma mesa tiver músculo para se mover e cérebro para responder, aí eu daria credibilidade, mas até lá, não. Foi mais ou menos isso que ele respondeu. Eu acho que você sabe de quem eu estou falando, sim. Estou falando do professor Rivaio, ou o tão conhecido Hipólito Leão Denis Rivaio, mais conhecido ainda como Allan Kardec. Ou seja, Allan Kardec, no seu Forte, ele era muito amigo do professor Rivaio. E o professor Rivaio, ele no começo, ele vai rejeitar essa ideia, ele não vai aceitar esse negócio de mesa girante se levantando e principalmente respondendo pergunta para ele, isso não fazia nenhum sentido. E só depois de um tempinho, né, que o professor Rivaio, ele vai ter contato com uma certa pessoa que ele está vendo esses movimentos, né, das mesas, está vendo esse fenômeno das mesas girantes,
acontecer na casa de uma certa senhora. A senhora, você vê, Planemeister, a senhora Planemeister, ele tá, essa pessoa, né, tá assistindo os fenômenos, tá participando dos fenômenos na casa da senhora Planemeister, e esse cara, ele vai falar com o amigo dele, né, é outra pessoa, tá, vai falar com o professor e vai dizer para ele de forma muito contente, assim, de forma extraordinária, do como que essas mesas são impressionantes. E aí você vai, tá, né, poxa, esse cara não é um mesmerismo, não é um cara que sempre tá, um cara esquisito que estuda mesmo. Ele é um cara sério, eu confio nele. Então eu acho que eu vou dar um voto de confiança nesse negócio de mesa jurante. Eu vou ver lá qual que é. E aí ele vai assistir as sessões da mesa jurante lá na casa da senhora Planemeister. E então, pela primeira vez, ele vê as mesas girando, dançando, correndo e, de fato, respondendo perguntas. E é aqui que a gente chega nele, finalmente a gente chega no tão falado, no tão conhecido Allan Kardec. Mas a gente não vai chegar a falar dele agora. No próximo episódio a gente nem... Nós vamos ainda dar alguns passos para trás, porque ainda existem pontos extremamente importantes para a gente falar sobre esse ser humano. Acho que dois pontos, acho que são mais dois videozinhos para a gente falar sobre ele depois. Quais vídeos? Tá, o próximo vídeo vamos falar justamente sobre o contexto histórico em que tudo isso está acontecendo. Vamos falar sobre um dos pilares do espiritismo, a ciência. É isso aí. 1000 perdões por estar lançando esse episódio de forma atrasada. E muitíssimo obrigado por me escutar até aqui. Você ficou até o final. Você é uma pessoa maravilhosa. Fiquei bastante tempo aqui, embora eu vou cortar algumas partes, né? Muitíssimo obrigado pela sua presença, por ser essa pessoa maravilhosa que você é. E a gente continua no próximo episódio, sábado que vem, dando tudo certo. Eu espero que eu vou tentar. Vou fazer uma frente de vídeo pra gente fazer um negócio legal aqui, tá certo? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Meu nome é Victor de Jesus. Esse é o Nabincast. E até mais. Ah não, antes disso, deixa o like. Deixa o like aqui. Comenta, deixa o like, né? Se inscreve se você não é inscrito. Ativa o sininho para você receber os outros vídeos. E comenta, deixa um comentário aí o que você perguntaria para se você estivesse em uma dessas reuniões das mesas girantes, uma dessas sessões de mesa girante, né? O que você perguntaria? Escreva aí no comentário. É isso, falou e até mais. Tchau.